Eu queria que vocês compartilhassem assim, até como que vocês fizeram na Caetano, que aí vamos trazendo até exemplo, né? Falar um pouquinho do pilar principal quando a gente fala de recursos humanos, que é o mapa da cultura, que é você ter uma cultura e desenhar uma cultura dentro da empresa. Mas assim, para a gente ajudar o empresário, como fazer isso, né? Vamos trazer dicas aqui para o pessoal. Bom, como o Guto já trouxe, eu acho que depois que você está sozinho e autogerenciando, é uma coisa. A partir de mais uma pessoa, ter mais um colaborador, ter mais um parceiro, um funcionário, já tem que cuidar, olhar com essa questão de realmente gerir a pessoa, entender ali nesse sentido. E mesmo que você está sozinho, e a partir de um, dois, três, quatro, cinco, já começa a entrar a cultura, que é realmente como que eu posso dizer assim, é o ar que acontece dentro da empresa, por mais que a gente fale a cultura, às vezes você não consegue palpar, seguir e tudo mais, mas você consegue aos poucos formalizar ela, estruturar e deixar muito claro isso para esse ponto. E a cultura também, o que a gente tem que ver, é que ela não é criada do dia para a noite, né? É que nem falando da empresa Caetano, por exemplo, né? A cultura dela foi criada em 50 anos, né? Que ela vem, ela passa por algumas transformações, tem coisas que não mudam, que nem valores, né? Mas ela vai se transformando e é um tijolinho que vai construindo, né? A cultura hoje, a gente tem que entender alguns pontos. Por exemplo, valores que a Edleia trouxe, o que vai fazer a gente nos motivar a fazer o que nós estamos fazendo, da forma que nós estamos fazendo, ou revisar o que precisa ser feito. Então, lá atrás, quando a Caetano não tinha, que a gente tinha muito forte o departamento pessoal, que já acabava assumindo algumas coisas nesse sentido de relacionar com o colaborador, mas caía muito para a direção. Então, algumas particularidades de pessoas caíam para a direção. Então, na estrutura da cultura, a gente olhou muito isso. Falou, vamos olhar como que é a nossa casa hoje, o que acontece, como os donos não estão juntos, quando está com desafio, ali já começa a ter característica da cultura. Então, a forma do resultado que a gente estava tendo, como que era a nossa cultura, como que a gente abordava, como que a gente seguia Sim. e tudo mais. E assim, uma coisa legal que o Rodrigo falou que a gente tem que olhar para nossa casa, né? Sim. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou missão visão, por exemplo. Vai lá na internet, busca Lindo, maravilhoso. e, e É, copia e cola aqui, né? E não é assim que funciona. Você tem que ver, por exemplo, o que a empresa almeja, né? Onde ela quer chegar, qual que é o propósito dela, né? Aí você vai construir a missão e visão da sua empresa, sim. né? Porque uma empresa é que nem pessoas, cada um é único, cada empresa também é única, né? Sim. Explicar para o empresário, né? Valores é muito importante dentro de uma cultura você deixar claro o que é aceitável e o que não é aceitável. O que você abre mão, o que você não abre mão. Porque isso aí vai nortear toda a empresa. O Rodrigo trouxe aqui, né, a reflexão de quando a empresa começa a crescer, que aí a direção não tem como fazer essa gestão de pessoas de maneira eficaz. Na mesma linha, você começa a ter choques de valores. Então, o mapa da cultura ele é muito importante no sentido de deixar claro, né, além dos objetivos, igual a Adilé mencionou, da missão, quais são os valores que a gente prega Sim. e que a gente abre mão e não abre mão, até para ter um alinhamento. E é legal a gente trazer assim, ah, mas pô, mas cultura é papel, né? Não, Faz não tá. sentido, não faz? Então, mas essa base, vamos falar assim, documental e de direção, aonde você quer chegar, qual que é a sua missão, quais que são os seus valores, vai nortear o restante do trabalho do RH. Por exemplo, né? Vamos falar como o trabalho do RH começa dentro de uma empresa, no recrutamento e seleção. Exato. No recrutamento e seleção, você já vai trazer essa importância do alinhamento cultural, cara. Será que essa pessoa tem alinhamento com meus valores, tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo? Quando a gente está trazendo muito valor, não estou falando de espécie financeira. Estou falando de valor, vamos trazer alguns valores nossos para ficar muito claro. Então, por Boa. exemplo, quando eu e a Edleia fomos formalizar, colocar isso no papel para que depois multiplicasse isso nas unidades e tudo mais, a gente vamos falar de alguns valores. Então, por exemplo, respeito, tá? É um valor muito forte nosso. Se a gente pegar, vem desde a fundação com isso muito enraizado. Legal. Outro valor muito forte nosso, por exemplo, confiança. Então a gente tem, claro, o acompanhamento do processo, o acompanhamento das pessoas, mas é um valor muito forte que a gente hoje valoriza, que é criado e a gente tenta buscar isso nas pessoas. Então, respeito, confiança e um outro valor que está ali, nós temos 10, né? Mas um outro muito forte, a ética está entre eles, Sim. contribuição, união. O outro é muito transparência. Transparência do jogo, transparência da operação, transparência do que precisa ser feito. Para ficar muito claro para vocês que estão nos ouvindo, quando a gente fala de valores, são esse.
E aí sim, cada pessoa tem uns valores, por exemplo, o Guto talvez tenha um valor família que é importante para ele, para cunho pessoal, mas para a empresa, Misturar com a da empresa. e o Guto tem os valores dele como responsável geral da empresa e por aí vai. Então, para vocês que estão ouvindo, então todos têm, né? Só precisa deixar muito claro isso, porque eu estou construindo uma empresa, eu já tenho uma empresa e estou em crescimento, estou em sucesso. E aí, quando a gente formalizou, a gente teve que transformar tudo isso, Clareza, né? clareza sobre a nossa cultura, para quem já estava no time, né? Porque a gente cresceu e a gente não falava de cultura, a gente vive ela, né? Mas não se fala ela de forma didática, trazer aqui e tudo mais. Então, de forma estruturada para quem está nos ouvindo hoje, é isso. Além dos valores, vamos falar de regimento interno, que é as regras do jogo, né? Perfeito. A Edleia fala assim, a gente foi montar, fala assim, não pode riscar a parede, não pode cuidar com o Coisa veículo da simples. Parece bobo, né? veículo da empresa, tipos de situações, até civilmente respondendo, pessoa física tem, nós como pessoa responde civilmente, como um trânsito, uma regra. Então, tudo isso, né, além dos nossos processos, né, Sim. começar o começo, meio e fim de o que fazer. Então, tudo isso a gente chama base da cultura. Legal. E aí a Edleia, na época, ajudou muito a estruturar e ela tomou a frente nisso de vamos transformar isso no papel, porque depois pode ser que não seja mais o Rodrigo, a Edileia ou o Guto, e a gente está crescendo Sim, bastante. muito bem, assim, graças aos esforços de toda a estrutura e a Deus, a gente está crescendo. E a Edileia vem com a formalização ajudando muito nesse sentido. E o RH, eu falo assim, isso aí é uma das funções, né? Por exemplo, a formalização da cultura. É muito importante, às vezes, ter uma pessoa que entende, né, esse assunto para fazer isso daí. A gente usou uma ferramenta, eu vou até falar o nome aqui, porque os créditos da pessoa, né? Treinadores de líderes, que é da Luana, e usou essa ferramenta, mas essa ferramenta, ela envolveu os sócios, envolveu as pessoas, né? E a gente ia fazendo perguntas e foi montando, né? Então, De acordo com o que as pessoas viam da empresa, de acordo com o que era a cultura da empresa realmente, né? Aí foi muito bacana. Então, a pessoa, você tem uma pessoa especializada te ajudar a montar a formalização da sua cultura é bem bacana. E deixa eu pegar assim, o gancho de vocês, trazendo para o lado do empresário, que eu escuto muito empresário, né? Como eu tenho contato com o empresário, e a gente ouve o empresário assim, poxa, eu contratei e deu errado. Né? Eu imaginava que aquela pessoa ia chegar e ia corresponder, e aí vamos trazer para o que vocês falaram de exemplo, né? Desde o alinhamento de cultura, como até o alinhamento de regras, que é o regimento interno. Então a gente ouve o empresário, vou dar um exemplo, poxa, eu contratei ele, daí em uma semana ele foi lá e descumpriu uma regra. Mas aí você pergunta para o empresário, mas você tem isso, claro. deixou claro na Você entrevista. tem isso na entrevista, né? Então começa desde o recrutamento que a gente falou aqui, que é a importância de você ter claro qual que é o mapa da cultura da empresa, quais são os valores, quais são o regimento interno, porque na entrevista, igual o Rodrigo falou, com perguntas você já vai tentando visualizar se aquela pessoa tem esse perfil. Sim. E quando vai para uma finalização de entrevista, na maioria das vezes você até abre. Sim. Ó, a empresa, a cultura dela é essa aqui, o pensamento dela é esse aqui, o objetivo dela é esse aqui. Por exemplo, na Caetano a gente pratica muito isso. Sim. Você se vê nesse contexto, né? A gente tem aqui algumas regras, você se vê dentro desse contexto. Então, é legal a gente trazer isso para o empresário, porque assim, a gente ouve do empresário, pô, mas só estou fazendo errado. Como fazer certo? Como fazer certo é isso, é um processo. Então, primeiro você começa desenhando e né, tendo transparência daquilo ali. Depois você começa no recrutamento trazendo isso à tona e tomando esses cuidados e deixando claro uma regra, porque também não adianta, né? A comunicação, a gente apanhou muito nisso no passado, né? Pô, existe, mas a gente não estava comunicando de maneira assertiva com o nosso colaborador. Como você vai cobrar isso dele? Deixar muito se você não deixou claro. Então, acho que é importante trazer essa reflexão também, porque o empresário sempre fala, pô, estou errando, né? Sim. E isso faz um prejuízo enorme. Então, de novo, qual que é a importância do RH? É você minimizar tudo isso. Voltando para vocês, empresário, então você está com o jogo já acontecendo. Então já tem ali 5 pessoas, estou falando de RH, como que eu vou trazer isso para o jogo acontecendo? Então existe a possibilidade também de fazer isso. Então começar ali por recrutamento e seleção, alinhou tudo, alinhou as expectativas, alinhou a cultura, alinhou os regimentos, alinhou tudo o que acontece, o que pode, o que não pode, onde aquela empresa quer chegar. Já tem aquilo muito claro. Então para quem está no jogo, é conscientizar o time e deixar isso muito claro, que é um trabalho que a gente, eu de leve, fez e faz quando altera alguma situação. Para quem está começando do zero, ele já entrar com essa visão, né? Ó, já tem que é mais fácil, teoricamente. Tem que finalizar, deixar muito claro. Então já teve cliente nosso, por exemplo, com 2 pessoas, fala, Rodrigo, eu nunca sentei
Deixa eu só pegar teu gancho, que é muito legal também, que a gente ouve do empresário. Pô, mas para quem tá rodando é mais fácil fazer, ao contrário. Para quem vai começar, você começar certo, Sim. é muito mais fácil. Agora, você imagina você mudar ou deixar isso documentado com um time já razoável. Vai ter muito impacto, e é normal que tenha impacto, né? Então, eu sempre brinco, falo, pelo contrário. É muito mais fácil para quem está começando. Pode demorar um pouquinho mais, mas ele já começa certo. Para quem está a mudar, claro que é um pouco mais doloroso, mas é necessário, né? E para quem está começando, escutando a gente, busque profissionais, assessorias realmente que tenham uma experiência no mercado. Porque também a gente hoje não dá mais você colocar, depositar seu sonho, sua reserva, seu investimento para começar um negócio despreparado. Então tem que buscar mesmo. Conteúdo como esse, outros conteúdos, pode ajudar muito a te dar um norte a tomar decisão.